Olá, salve Maria! Durante este mês de maio conheceremos as virtudes de Nossa Senhora. Maria nos inspira a vivermos a fé, a esperança, o amor, a caridade, dentre outras virtudes. E o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que a virtude é uma disposição habitual e firme. Sendo assim, todo ser humano tem em si a possibilidade de praticar a caridade, viver a solidariedade, nutrir a esperança e dentre outras. E foi por meio dessa prática da virtude que Deus encontrou em Maria a terra boa em que a semente caiu e produziu muitos frutos abundantes de vida e de santidade. E é por meio dessa prática que Deus espera que nós estejamos de coração aberto para que Ele possa fazer todas as suas vontades e seus desígnios. Venha participar conosco! Jesus, Maria e José, muitos passos ainda vamos dar até a gente se encontrar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, uma boa noite. Mais uma segunda-feira, na verdade a primeira segunda-feira de maio. Maio, mês especial dedicado à nossa mãezinha santíssima, a nossa mãezinha Maria. Mas antes de começarmos o nosso programa Tapiri da Fé, nós vamos pedir a intercessão de nossa mãezinha, para que ela sempre possa cobrir com o seu manto todas aquelas pessoas que estão precisando do seu auxílio, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de problema, seja lá qual tipo for. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amigos, é com a oração dedicada à nossa mãezinha que nós começamos o nosso Tapiri da Fé. Quem está conosco hoje é um amigo nosso, Kleber Mota. Ele está aqui porque ele não é qualquer pessoa para falar sobre Maria. O tema do nosso bate-papo de hoje é Maria na história da nossa salvação. E o Kleber, eu vou deixar ele se apresentar porque tem muita coisa para ele falar de si e do seu trabalho mariano. Kleber, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu irmão, Deus abençoe, salve Maria, boa noite a todos que nos escutam, que estão nos acompanhando. Como você falou, eu faço parte de uma comunidade, meu nome é Kleber, faço parte de uma comunidade de vida e aliança hoje, que fica situada no bairro de Santo Antônio, a comunidade Teotocos. Fazemos um trabalho de evangelização com os moradores de rua, com a juventude, com a formação teologal, com a formação pastoral das pessoas. Nós fazemos um serviço que Deus tem nos pedido e naquilo que Deus vai nos colocando. Muito bom. O Kleber se esqueceu de falar que ele é pregador. Ele é um profundo estudioso da Bíblia e, acima de tudo, de Nossa Senhora, Maria Santíssima. Antes de começarmos o nosso bate-papo, que vai nortear o nosso bate-papo, como eu sempre falo aqui no nosso programa, é a leitura da Palavra de Deus. A palavra que nos sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida enquanto comunidade. Portanto, se você não teve tempo ainda de fazer a leitura da palavra, agora é o momento. Pegue a sua Bíblia e abra em Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. Lucas 26 ao 38. Amém, irmãos? Então vamos lá. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria.
Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse: Como é que vai ser isso, se não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da nossa salvação. Meus amigos, como de costume, nós sempre temos a partilha da palavra. Só que nós vamos fazer diferente. A partilha da nossa palavra, Kleber, será o nosso bate-papo, porque tem muita coisa boa sobre Maria que você vai falar pra gente, que está Esperamos em Deus. Contida aqui nesta passagem escrita por São Lucas. A primeira pergunta que eu faço para você, meu amigo, é: o que significa dizer que Maria foi predestinada? A predestinação de Maria, ela passa pela nossa também. Porque veja bem, na realidade Nossa Senhora, ela foi escolhida por Deus para gerar o seu filho, algo que já havia sido esperado desde o pecado original. São Luís Maria Grion de Montfort vai dizer que a Ave Maria, ela é um orvalho do céu e ela é a esperança dos profetas e dos santos que vieram. Por quê? Porque na Ave Maria, essa leitura que você fez, está contida toda a esperança da salvação da humanidade. Deus, ele tinha, quando o pecado entra no mundo, então era necessário um plano de salvação para que o homem pudesse ter de novo a amizade com Deus, porque é isso que o pecado faz, ele nos tira a amizade com Deus. Então, durante toda a história da humanidade, era necessário que surgisse, assim como Eva. Isso é interessante, é bonito, porque Eva, ela era imaculada também, ela era imaculada. Então, para que o pecado de Adão e Eva fosse anulado, vamos dizer assim, era necessário uma mulher imaculada e um homem imaculado, assim como Adão. Então, Jesus, ele é o novo Adão, e a Virgem Maria, ela é a ave, que é Eva ao contrário de Eva. Então, ela é predestinada, assim como eu sou predestinado à santidade, a gente conversava sobre isso, né? Assim como todos nós somos chamados à santidade, nós somos chamados à santidade, e essa é a nossa predestinação. Mas ela é escolhida, ela é separada e ela é preparada para fazer o quê? Para gerar o Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Então, era plano, mas isso não isenta ela de ter o livre-arbítrio. Ela podia ter escolhido dizer não. Então, ela é preparada sim, ela é separada, ela é colocada de uma forma... ela é preparada pela Imaculada Conceição, a gente sabe disso, mas ela tinha a livre escolha. Eu posso ou não posso escolher. Quando o anjo Gabriel entra e apresenta para ela, ela sabia disso. Ela sabia, porque a Nossa Senhora, ela é a Virgem da Palavra também. Tanto que ela lia para Jesus, ela formou ele, né, depois que São José. Então ela é responsável, os santos padres vão dizer que Nossa Senhora, ela é a pedagoga de Cristo. Ela que foi a pedagoga dele. Então ela conhecia. São Boaventura, nessa leitura que você fala, que
você leu aí, tem um momento que ela indaga o anjo Gabriel. Como você vai fazer isso? Como isso vai acontecer? São Boaventura ele vai dizer que ela estaria disposta a recusar se para isso ela tivesse que perder a virgindade, para não ser mais maculada, não ser mais imaculada. Ela estava disposta a dizer não. Então a predestinação de Nossa Senhora passa por isso, pela escolha dela. Ela é escolhida, ela é separada e preparada, sim. Mas no final a escolha é dela, porque senão aí não seria livre-arbítrio. Ela seria isenta disso. Legal, cara. Eu falei pra você que tem muita coisa boa em cima da nossa leitura. Kleber, eu tava dando uma lida, na verdade eu já li esse livro algum tempo atrás, que a minha esposa me presenteou. E Maria, a Mãe de Deus. E o autor ele trabalha só o Novo Testamento. Maria pela visão de São Mateus, Maria pela visão de São Marcos, São Lucas e São João. Você já introduziu, né, o meu próximo questionamento a você, ou pergunta, sobre como nós podemos enxergar, né, ou como podemos ver Maria de Gênesis a Apocalipse. Você pode fazer uma síntese bem... É um assunto grande, né? E bonito, né? Bonito. É bom de pregar, né, sobre essa questão. Porque assim, a Bíblia ela trata também de prefigurações. Sim. Prefigurações são antecipações daquilo que Deus quer realizar em um certo momento. No nosso caso, no caso de Nossa Senhora, a Bíblia é repleta de prefigurações daquilo que Paulo chama de a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o que? A encarnação do Verbo. João, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por eles, com eles, sem ele nada foi feito. Aí ele entra com a coisa mais linda, e o Verbo se fez carne. O Verbo é palavra. Deus, até o momento da concepção, ali do momento da Virgem Maria entrar na história, Deus ele é Espírito. Deus não tem carne, Deus não tem corpo, Deus não tem boca, Deus não tem olhos, Deus não tem voz. A voz dele é a voz que fala ao coração. Então, naquele momento, ele se torna humano também. E aí ele, a partir daquele momento, ele se torna o Deus conosco, o Emmanuel. E isso é bonito, porque a parte fisiológica de Cristo é toda da Virgem Maria. Ele herdou a beleza dela, os olhos dela, a boca dela, a cor dos cabelos dele, tem tudo dela. Assim como eu herdei da minha mãe e do meu pai, mas como Deus não tem corpo, então ele herdou tudo dela. E aí, na história da humanidade, o homem foi sendo tentado pelo pecado. E foi necessário que Deus tivesse um plano para que o homem se salvasse, porque Deus ele enviava, mas o homem caía, o homem pecava. E aí a gente vê essa prefiguração de Nossa Senhora em Ruth. Nós vimos, né, a prefiguração dele em Raquel. Nós vimos a prefiguração de Nossa Senhora na nuvenzinha que Isaías vê quando ele está preso, né, que vai trazendo a salvação. Ela vai se prefigurando e mostrando que a salvação não foi esquecida por Deus, né? E aí, até chegar o momento em que, no livro de Zacarias, que é o último livro do Antigo Testamento, ali o profeta ele fala, porque entre Zacarias e Mateus há um espaço de mais ou menos quase 3.000 anos. Então teve o tempo do silêncio, que Deus não falava. Então Zacarias ele foi o último profeta ali, que a gente pode dizer assim do Antigo Testamento, até chegar. E aí teve um tempo de silêncio, que não houve mais profetas. E aí é quando o anjo aparece. E aí em Nossa Senhora acontece a realização de tudo aquilo que eles esperavam. É por isso que na ladainha dela a gente chama ela de Invicta Judite, Torre de Marfim. A nossa ladainha da Virgem Maria ela é a prefiguração de tudo aquilo que ela era. É muito bonito. De tudo aquilo que ela representa. Fica até arrepiado, é muito bonito. Ela é a Torre de Marfim, né? Ela é a Virgem, a rosa mística, ela é a rosa de Saron. E tudo isso, quando você pega e vai fazer um estudo bíblico, você vai ver que esses nomes que ela recebe, eles surgiram em momentos que foram de crises profundas de fé no Antigo Testamento. Então ela vai se prefigurando porque Deus vai mostrando que não esqueci de vocês,
estou com vocês, a salvação irá chegar, a salvação virá. Aí tem uma prefiguração dela que é linda, que ela também é a torre que ilumina o povo hebreu no deserto, quando eles saem do Egito e vão para a Terra Santa. Então à noite Deus levantava uma torre de fogo, porque era muito frio, então podia morrer congelado e eles não viam nada. Então também ela é essa luz que guia até a salvação, que é Cristo. Interessante, muito bonito. Vou colocar você aqui eu vou usar uma expressão bem popular, uma sinuca de bico. No Antigo Testamento, né, quando se fala da virgem, que o Senhor vai vir de uma virgem, ele não fala especificamente de Maria. Ele fala que é uma virgem. E por que foi Maria? Por que foi Maria? Poderia ter sido qualquer outra, né? Poderia ter sido Isabel? Poderia ter sido qualquer outra. Mas quando a gente lê a profecia, que Isaías é ele que fala disso. É ele que fala disso, né? Então quando a gente lê a profecia por completo, e é isso que é bonito, é por isso que o povo daquela época condenou Jesus, porque eles não conheciam de verdade a profecia, eles conheciam centelhas da profecia. Mas a profecia ela não fala só de uma virgem, ela fala que ela seria da casa de Davi, ela fala que ela conceberia e daria à luz, ela fala que seria visitada por Deus. Então, por que ela, né? Ela é escolhida. Por que ela é escolhida? Porque ela é a virgem. Porque ela teve a capacidade de fazer aquilo que, eu vou usar a palavra que você usou agora há pouco, que prefigura aquilo que Deus quer para nós. Porque quando a gente fala da Imaculada Conceição, você falava que ela foi preservada, que ela é preservada e predestinada, é claro que tem a mão de Deus naquele momento. Ninguém consegue fazer nada sozinho, a gente sabe disso. Tudo que acontece na nossa vida é a graça do Senhor agindo em nós. Santo Agostinho ele vai dizer isso: o que me sobra é o pecado. Então tudo que eu faço de bom é Deus agindo em mim. Então a mão de Deus, o que seria de nós se não fosse a mão de Deus? Então quando a Nossa Senhora ela é formada para aquilo, ela é preservada do pecado original, é o dogma da Imaculada Conceição. Então ela é preservada do pecado original. A salvação chega a ela primeiro. Não é que ela não experimentou a salvação de Cristo, ela precisava, assim como todos nós. Então chega a ela primeiro, para que ela pudesse gerar aquele que sempre seria puro. Porque senão Satanás jogaria na cara dele que ele era filho de uma mulher pecadora. Ele não podia fazer isso. Não podia fazer isso. E aí, a partir daquele momento, falando assim como a gente fala hoje em dia, a luta foi dela, pessoal. Porque aí não teria heroísmo. Não teria heroísmo nenhum e não ter. Porque aí não, é muito fácil, porque é aquilo que também alguns hereges falam de Jesus. Aí ele aguentou a cruz, aguentou o sofrimento porque ele era Deus. Porque homem nenhum aguentaria aquilo. E quando a gente fala isso, a gente cai numa heresia muito grande, dizendo que Jesus não era Deus e que ele não era homem. Então ela teve que lutar, passar pelos mesmos sofrimentos que nós, as mesmas dúvidas, que a gente para olhar a vida da Virgem Maria e você entende que, segundo a tradição, ela tinha entre 14 e 15 anos, no momento do chamado dela. E ela estava despousada com José. E o despousado naquela época era casado. Eles já eram casados e ela estava preparando um enxoval. E aí eles iam coabitar juntos. Então ela já era prometida, já tinha uma família. E aí o anjo aparece e fala para ela isso. E agora? Eu vou fazer. Qual que era o castigo para uma mulher pega em adultério? Ser apedrejada na porta da cidade ou na porta da casa dos seus pais. Ela sabia disso. Ela sabia. E mesmo assim ela tem o heroísmo de dizer, não, eu vou aceitar e eu irei fazer isso porque o meu Deus me chama, meu Deus quer que eu faça. Então há o heroísmo dela assim nisso, né? Nesse chamado, nesse fiat dela, faça-se em mim. Então eu permito que Deus faça em mim, eu quero que Deus faça em mim. Assim como Deus chegou para outras pessoas e também pediu, mas não foi por completo. Então poderia ter sido qualquer uma outra, mas ela foi preparada para esse momento. Veja que em Lucas não diz que o anjo foi procurar. Poderia ter citado assim, o anjo foi procurar uma virgem. Não, tinha endereço marcado, tinha local.
Porque a gente pode falar assim, Deus sabia de todas as coisas, ele conhecia a filha dele, sabia, mas ele não arrancaria isso dela. Então tinha um local marcado. Poderia procurar qualquer outra, mas não era qualquer outro que iria dizer o sim. Deus não teve piedade. Não. Colocou em Maria toda a responsabilidade, Toda a responsabilidade da nossa vida. da nossa vida. Um sim que mudou a história da humanidade. Um sim que mudou a história da humanidade. O sim de Maria. Como a gente está trabalhando essa questão do Maria na história da salvação, a mulher de São João no Apocalipse é Maria mesmo? Porque ele não fala também de nome, fala que é uma mulher. Sim. Veja, teologicamente falando, a nossa teologia católica, ela fala que aquela mulher, ela tem duas vertentes. Primeira, a igreja. Primeiro, ela representa sim a igreja, ela representa a igreja. Por isso aparece uma coroa de 12 estrelas que representam os apóstolos, o povo escolhido. Você vê que Gênesis capítulo 12, ela tem uma representação profunda, a gente pode falar a noite toda sobre aquilo. Mas tem algo que ali prova que também é a Virgem Maria. Porque, veja, depois de você ler, você vai chegar em um versículo que diz assim: e ela estava grávida e gemia de dores. Aí depois de João mostrar toda a mística da leitura, ele fala: e ela estava grávida e gemia de dores de dar o parto. Aí continua falando, e a mulher foi lhe dada 2 asas. Veja, se a gente acredita que aquela mulher é só a igreja, nós vamos estar cometendo um erro grande. Porque aí, quando ela dá a luz, São João fala que deu a luz ao Emanuel, aquele que vai reger o mundo, né, com cetro de ferro. Não é a igreja que gera Jesus, é Jesus que gera a igreja. Quem gerou Jesus foi a mulher. E as 2 asas, os 2 dogmas, a Imaculada Conceição e a Assunção elevada ao céu. É isso que representa, né? Por isso que ela é inimiga. Veja, eu não sei se vai ter essa pauta, né? Se você vai fazer essa pergunta, mas é uma coisa extraordinária também, porque veja, Deus, ele é poderoso, ele não tem inimigos. Vai dizer a palavra que o Senhor, ele é um Deus sem rival. Então Deus não tem inimigo. Satanás não é inimigo de Deus, não tem luta com ele. Ele é muito, 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 muito superior. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles não fazem guerra com o demônio, porque é uma criatura. Então quem é o inimigo de Satanás, que ele odeia? Gênesis 3. Lá está disso. Quem ia ser o inimigo dele? A mulher. A mulher é inimiga de Satanás. Ele só vai poder o quê? Morder no calcanhar dela. E ela vai esmagar a cabeça. E a cobra, a serpente, a gente sabe da representação que o veneno fica na cabeça, né? O veneno fica na cabeça. Ou seja, todo o pecado é esmagado por ela. Então, o papel de Nossa Senhora, a missão dela, é vencer o inimigo, vencer Satanás. Tanto que o dragão, voltando lá para o capítulo 12, Gênesis e Apocalipse. Sim. Voltando para o capítulo 12, você vai ver que ele começa como serpente, ele vira Lameque, ele vai se prefigurando em Nabucodonosor, ele vai se prefigurando em todos os maus reis que surgiram, vira Roma, e aí ele chega no Apocalipse como dragão, um dragão de 12 cabeças, que quando chega diante da mulher, ele para e não consegue fazer nada, e ele é vencido. Tanto que ela é a rainha dos anjos, porque ela envia São Miguel, né, para derrotar ele. Então, a mulher do Apocalipse 12 é a Virgem Maria, e tem toda uma representação. A lua debaixo dos seus pés, ela representa as coisas temporais que ficaram sobre o comando dela. São Luís Maria Grion de Montfort diz assim: foi por meio da Virgem que Deus veio até nós. Deus quis vir por meio de nós, até nós por meio dela. Então é por meio dela que nós devemos ir a Ele. É por isso que São Crisóstomo vai dizer que Nossa Senhora, ela é a tesoureira das causas de Deus. Então, todas as graças passam por meio dela até nós. Interessante. Tá gostando? Kleber, Maria no cenáculo. Cenáculo com Maria. Cenáculo com Maria. Qual foi a participação efetiva de Maria ali e o boom da igreja ali? Eu vou contar uma coisa para você aqui que eu acho muito linda. Isso que eu vou falar primeiro aqui, eu preciso dizer que você não é obrigado a crer. Sim. Porque é um relato de uma mística da igreja, Maria Valtorta.
Maria Valtorta, ela teve visões do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do tempo de Jesus e de Nossa Senhora. Ela teve visões. E ela relata que teve uma revelação do cenáculo. E eu acho extraordinária essa visão que ela conta, que os escritos dela já estão sendo aprovados pela igreja. E ela conta que no momento do cenáculo, o cenáculo ele era uma casa no segundo andar, que era a casa de João Marcos. Uma casa pequena, acho que do tamanho do teu estúdio, mas até menor. Então eles ficavam ali. E ela conta que no momento de Pentecostes, Nossa Senhora, Santo Agostinho vai dizer que Nossa Senhora ela foi o para-raio do Espírito Santo. A noiva chamou e o esposo veio. Ele foi por causa dela. Então ele conta que no momento da oração, aquilo que nós lemos em Atos 2, ela conta que naquele momento uma bola de fogo surgiu no meio dos apóstolos. E ficou girando, e parou um momento e mirou na Virgem Maria. E aquela bola de fogo foi em direção a ela. E foi por 3 vezes até ela, batia e voltava. E na terceira vez que essa bola vai até ela abre os braços e aquela bola de fogo se divide, que vira as línguas de fogo. Que a graça do Espírito Santo nos vem por completo por meio dela, que é a esposa dele. Veja, em Nossa Senhora o Espírito Santo ele se torna fecundo. É ali que Deus se torna, ele tem uma qualidade que ele não tinha antes. Ele se torna pai. Naquele momento. Então, é por isso que ela é a evangelizadora. Ela precisava estar ali. Ela estava no início, estava ali, e as graças não vêm por meio dela. A graça de Pentecostes não vem por meio dela. O cenáculo é o lugar da manifestação do poder de Deus e do povo de Deus. Então, não há evangelização genuína sem a presença da Virgem Maria. Não há. Interessante, olha, eu fico calado. Isso é bonito, né? Perante as palavras desse meu amigo. Vamos lá. Maria para todos os cristãos. E Maria corredentora. Andrew Musterman, ele faz a seguinte, ele pergunta: Maria corredentora? Corredentora. Por quê? O próprio João Paulo II, São João Paulo II, deu esse título, se eu não me engano, corredentora, e escreveu uma encíclica, né, a Mãe do Redentor. Por que isso? Bom, primeiro a gente tem que ver o significado do nome, né? Corredentora, ou seja, ela rende, ela corrende junto com Jesus. Quando a igreja fala isso, não é dogma, isso é uma aclamação popular, É claro que há estudos para que isso seja proclamados, né? Mas não é um dogma. Você está isento, você não é obrigado a crer. Mas quando os santos falam disso, eles vão falar de quê? Que Nossa Senhora, ela, desse papel dela na salvação, na história da salvação, que ela ajuda, ela é uma corredentora, ela me foge a palavra agora, mas ela ajuda Cristo no processo da salvação. Porque veja, você já deve ter ouvido isso, aquilo que Cristo sofreu na paixão, Maria sofreu na alma, é aquilo que Simeão fala, uma espada transpassará. Mas por que ela é corredentora? É aquilo que eu falei no início da entrevista, veja bem. Quando os judeus pecavam antigamente, eles precisavam fazer o sacrifício. Então eles sacrificavam um animal sem mancha, dos pombos, cordeiro e tudo mais. Deus, antes de se encarnar, ele só era espírito. Ele não tinha carne, ele não tinha sangue, ele não tinha voz, ele não tinha cabelo. Não dava para sacrificar. Não dá. Era preciso um ser com uma dupla humanidade, com uma dupla vertente, tanto divinal como humana. Então em Maria ele consegue isso. Então a carne que foi sacrificada é a carne dela. O sangue que derramou é o sangue dela. Então tem gente que clama o sangue de Jesus por aí que nem sabe que é o sangue dela, porque Deus não tem sangue. Deus não tinha sangue, Deus ele é espírito, sempre eterno. Então é por isso que a gente chama ela de corredentora. Porque o sangue que jorrou na cruz e a carne que foi dilacerada foi a carne dela, ele herdou dela. A gente falava isso, né? A fisiologia dele é toda mariana. Então é por isso que ela é corredentora. Então Jesus ele nos salva, ele nos redime, e Maria junto com ele. Esse papel fundamental não teria.
Isso aí entra no que eu queria perguntar para você, era a contribuição, né? Como ela contribui realmente na prática, assim, para nossa salvação. Porque a gente sabe que ela é a mãe da igreja, nossa mãezinha, mas ela teve ações, né? Dizer assim, olha, segue isso aqui que tu vai se dar bem, né? Ou agora, a partir do Vaticano II, Maria também deu uma guinada, né? O Vaticano II, o próprio Papa João Paulo II depois, né, deu uma sequência sobre as devoções marianas, até porque ele era consagrado a Maria, né? Essa participação assim na nossa salvação, além dela ser essa co-redentora. Então, vamos começar por Jesus. De novo, eu vou voltar lá em Isaías. Sim. Na profecia, é interessante que às vezes a gente vai lendo e deixa escapar algumas coisinhas. Então, quando Isaías ele vai falando do Emanuel, será chamado Emanuel, Deus conosco. E aí, mais pra frente um pouquinho, só descer mais um pouquinho o versículo, tem o segredo disso que você perguntou. Ele diz assim, e ele vai ficar com ela, até ele saber distinguir o bem do mal. Por isso ela é pedagoga. A primeira participação na salvação, da nossa salvação, foi na educação de Cristo. Que você imagina um menino Deus com uma má educação? Porque a palavra mesmo vai dizer que ele podia ter escolhido o mal. Ele podia ter escolhido um caminho diferente, mas o processo de criação dele, de formação dele, que Nossa Senhora dedicou a ele, a gente não pode de maneira nenhuma colocar só de uma forma mística a discussão que Jesus teve com o sínodo daquele momento, com os doutores da lei, não. Isso também tem a ver com a educação que ele tinha. Porque você pode imaginar por um momento ela lendo o Torá para ele, as palavras para ele, ensinando para ele. Então, o papel de Nossa Senhora é esse, educar. Educadora. De novo, volta ao ponto de pedagoga nossa. Então, a colaboração dela hoje é por isso que ela tem aparecido tanto. É fazer o quê? Todas as aparições de Nossa Senhora, ela fala o quê? Arrependam-se, volte-se ao meu filho, frequentem a missa, vão à igreja, façam o terço, pratiquem as virtudes, rezem. E quando nós nos colocamos dentro desses pedidos dela, ela vai nos ajudando a formar em nós uma alma mariana, que é uma alma que agrada a Deus. E isso é impagável. Isso é impagável. O processo que ela faz na nossa alma é um processo silencioso, mas é um processo eficaz. É um processo muito eficaz que transforma, em primeiro lugar, o interior da nossa alma. Então, Nossa Senhora, ela tem esse papel ainda hoje de nos educar, de nos formar, de nos levar a Cristo. Acho bonito que em Medjugorje ela aparece, né, a Rainha da Paz. E um dia um padre perguntou para um dos místicos, ele fez um questionamento, ele falou assim, e se a Virgem aparecer num horário da Santa Missa? Para onde você vai? Você vai ver a missa ou você vai ver a Virgem? Aí ela respondeu sem pensar, vou à Santa Missa. E ele perguntou para ela por quê? Porque Nossa Senhora nunca apareceria no horário da missa. Que ela é a primeira interessada na nossa salvação e nessa formação. Ouvir a sua voz, né? Rezar com ela, fazer as suas novenas, todo tipo de devoção que a gente tem para com ela, vai formar em nós essa alma submissa, que ama e que se doa. Você fala de Nossa Senhora com autoridade. Eu sou apaixonado por essa mulher. O que seria de nós sem ela, né? O que seria de nós sem ela? Nosso bate-papo tá terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos que estão lá do outro lado nos assistindo. Essa mensagem positiva. Estamos começando o mês de maio com Kleber Mota falando sobre Maria na história da salvação. Você viu que ele fez todo um apanhado histórico, teológico sobre a nossa mãezinha. Deixa uma mensagem para os nossos amigos.
Amém. Então, meus irmãos, o mês de maio, o Papa João Paulo II vai dizer que o mês de maio, todos os meses são propícios para termos as graças, mas o mês de maio é onde Deus derrama as maiores graças por ser o mês dedicado à sua mãe. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que a Virgem Maria possa cobrir a sua vida, as suas necessidades, diante de todas as lutas que você tem, que o coração imaculado da Virgem Maria possa reinar na sua vida, dentro do seu coração, e que você possa caminhar firme e forte dentro daquilo que Deus deseja e sonha para você e sua família. Isso Amém. Não foi uma mensagem, isso foi uma oração. Amém. Isso é só a primeira segunda-feira de maio dedicada a Maria, hein? Tem muito mais. No nosso Instagram vai iniciar 59 segundos com Maria. A jovem Agnes Maria vai falar um pouquinho sobre as virtudes de Maria em 59 segundos. Essa semana mesmo vai rolar no nosso Instagram da Paróquia Cristo Rei. Se liga aí que tem muita coisa boa neste mês de maio sobre Maria. Kleber iniciou falando sobre Maria na história da nossa salvação. Então, não perca que o Kleber, fale um pouco da sua comunidade para nós. Posso falar? Já que explique primeiro o nome, que o nome já é grandioso. Eu agradeço em primeiro lugar o convite. Todo tipo de evangelização é bem-vindo, e eu acredito que estamos alcançando muitos corações. Então, a nossa comunidade, o nome da nossa comunidade é Theotokos, Mãe de Deus. Nossa missão, nossa palavra de vida é o Magnífica. O Senhor veio em maravilhas, né? Então nossa missão é proclamar as graças de Deus na vida das pessoas. Nossa comunidade é uma comunidade que vive da providência. Hoje nós somos mais ou menos 30 a 25 pessoas, membros da comunidade. Muito bom. Nós trabalhamos com casais, trabalhamos com a juventude, moradores de rua. Nós fazemos cenáculos marianos na casa das pessoas. Os nossos dias de reunião é dia de terça-feira, nós temos formação mariana. Dia de quinta-feira nós temos Santa Missa e adoração. Temos o nosso sacerdote Padre Matias, que nos acompanha, faz confissão conosco, nos orienta espiritualmente. E aos sábados nós temos a formação, o cenáculo com Maria, que é esse momento do Espírito Santo, momento de nós nos encontrarmos, de partilharmos a vida em comunidade. A nossa comunidade ela tem 5 anos, estamos no processo de aprovação. Se Deus quiser, reze por nós. Nós contemos com a divina providência. Se você quiser nos ajudar com alimentação, roupa, com aquilo que você puder, é muito bem-vindo, mas principalmente as vossas orações, principalmente para que o nosso estatuto seja aprovado. Nós contamos muito com a oração de todos vocês. Maria vai interceder, já está com você. Amém. Amém. Amigão, tem um telefone para contato, quem quiser fazer uma doação, rede social, pode divulgar aqui. A nossa comunidade ela fica no bairro de Santo Antônio, Rua Luiz de Camões, número 3, próximo da Glória. E você pode entrar em contato conosco pelo telefone 9112-5200 para fazer alguma doação, alguma ajuda, ou se você quiser também levar o cenáculo, a comunidade na sua casa, na sua paróquia também, nós fazemos esse serviço, nós ajudamos, vamos nas casas das pessoas, oramos pelos enfermos, levamos a Eucaristia se eles precisarem. E o nosso Instagram é Comunidade Theotokos, Manaus, porque tem uma outra comunidade irmã também que fica em Manacapuru, é o mesmo nome, né? Mas é uma outra comunidade, tá bom? Já falei que só o nome é forte. Então, meus amigos, o número vai aparecer aí na nossa telinha, Instagram, endereço da comunidade e o telefone para contato. Qualquer coisa é só entrar em contato com o nosso amigo Kleber, que ele orienta, que ele mostra o caminho e os passos para chegar até Maria. Kleber, mais uma vez nós agradecemos, o Tapiri da Fé agradece a sua disponibilidade. Só lembrando que o Kleber mora em Santo Antônio, vou reforçar o que ele falou. De lá até aqui, em plena segunda-feira, 19 horas, não é para qualquer um, hein? Muito obrigado, Deus abençoe você, que a nossa mãezinha sempre esteja intercedendo, sempre esteja com você e toda a sua comunidade nesta obra belíssima que é a comunidade de vocês. Obrigado de coração, nós agradecemos todos os membros do Tapiri da Fé. Amém. Salve Maria. Salve Maria.